Desde o primórdio dos tempos, nós humanos olhamos para o céu e contemplamos bilhões de pontos luminosos. Alcançar planetas distantes já foi ideia apenas de poetas e sonhadores. Mas com o avanço da tecnologia, este sonho está cada vez mais próximo da realidade. Hoje, empresas e investidores planejam colonizar planetas distantes. O primeiro passo desta jornada será dentro de nosso próprio sistema solar. Surpreendentemente, cientistas estão planejando viagens a planetas que orbitam outras estrelas. Eles nos veem como uma espécie interestelar que se espalhará pelo universo. Será que já não cabemos no nosso planeta ou devemos expandir nossa existência para além das estrelas? Colonização espacial, a última esperança. Estamos em uma jornada para descobrir os projetos mais ousados que têm pautado a atual revolução espacial. Esta viagem vai nos mostrar que as ideias mais ambiciosas às vezes começam nos lugares mais remotos. Nossa primeira parada começa em Coeur d'Alene, Idaho, onde a sobrevivência em caso de desastre é praticada. Iremos conhecer o profeta mais fervoroso da colonização espacial. O famoso futurólogo Marshall Savage escreveu 8 simples passos para colonizar a galáxia. Ele mapeou a saída da humanidade do planeta Terra. É um desejo instintivo da nossa espécie de migrar para o espaço, como os salmões nadam contra a corrente. Isso é algo que vamos fazer e você vê que pessoas como Jeff Bezos e Elon Musk já estão fazendo isso e representam esse desejo da raça humana de se expandir por entre as estrelas. E se a gente sobreviver à viagem, vai conseguir. E sem essa migração, não vamos sobreviver. Eu vivi no Oeste minha vida inteira e sempre tivemos incêndios florestais, mas nunca nessa proporção. Cidades inteiras estão virando cinzas. E me faz perguntar como vai ser ano que vem e no ano depois dele. Marshall Savage observa que nosso clima está num ponto crítico. É uma catástrofe em andamento. Nós já fomos longe demais no que tange à preservação climática e também à prevenção. Marshall teme que nosso planeta se torne inabitável. Eu não sei dizer quando vai acontecer isso, mas devemos ir assim que formos capazes de ir. Em Copenhague, Anna Olsen ouviu o chamado para ir ao espaço. Parece um pouco atípico, mas um armazém portuário é onde ela vai encarar um desafio gigantesco. Ela está determinada a ser a primeira astronauta de um grupo de aspirantes,
o Copenhagen Suborbitals. Por mais peculiar que este grupo de estudantes, eletricistas e engenheiros pareça, sua tecnologia é bem refinada. Ana e seu time querem entrar para a história como o primeiro grupo amador a completar um voo intergaláctico. Antes de ir para o espaço, eu acho que eu vou investir no meu preparo físico. Porque você é exposto à força G. Então você precisa estar bem fisicamente. Eu acho que a viagem até lá vai ser bem desagradável, mas assim que chegar na gravidade zero, acho que vai ser maravilhoso. Enquanto isso, o pai de Ana, Karsten Olsen, é outro aspirante a astronauta. Eu amo viagens para o espaço. Eu amo a ideia de ir para outro planeta. É uma aventura, é uma grande aventura. É como sonhar com um novo mundo. Eu tenho um sonho de vida, que é olhar para a Lua do espaço. Eu tenho certeza que seria muito, muito lindo de ver. Financiado apenas por doações, o grupo já está decolando os próprios foguetes desta plataforma no Mar Báltico. A segurança da Marinha impede o tráfego de barcos, enquanto um foguete de menores proporções rasga o céu em direção ao espaço. Estimulados por estes sucessos, o grupo de Copenhagen está construindo um foguete em tamanho real. E Ana está supervisionando todos os detalhes. Eu tô pintando os tanques do nosso foguete e eu espero que seja esse foguete que vai para o espaço. Ele tem 1 metro de diâmetro, que também é o espaço que eu vou ter para me sentar. Eu vou sentar encolhida como uma bola, com os meus joelhos nas minhas orelhas, e não é exatamente espaçoso. Infelizmente, pouco espaço é só um dos riscos que astronautas amadores correm. Tivemos uma colisão na água. Alguns dos experimentos sem tripulação não deram certo, com falhas no motor e tanques ficando sem combustível. E é por isso que antes da Ana embarcar rumo às estrelas, este jovem precisará voar algumas vezes. Esse é o Resgate Randy, o nosso boneco de testes. Ele é o nosso boneco astronauta. Já fez alguns testes com a gente nas cápsulas e nem todo voo pode ser chamado de bom. Teve uma vez que ele fez um voo em que o paraquedas não abriu como deveria. E ele perdeu uma perna nesse teste. O nosso médico auxiliar disse que ele teria sobrevivido, mas não nas melhores condições. Mas você ainda pode ser um bom astronauta sem uma perna. Inabalada por tais acidentes, vemos Ana imersa em seu próprio universo. Eu sonho em ir para o espaço e flutuar na gravidade zero. Eu adoraria experienciar o silêncio em outro planeta, por exemplo, em Marte. De ver o seu tom vermelho e poder estar em um planeta que não é colonizado. Ana e Karsten estão prontos para decolar. E não são os únicos entusiastas ansiosos para colonizar o espaço. Tem uma corrida em andamento, rápida e mais ambiciosa do que já vimos antes.
Empresários bilionários estão se aventurando no espaço em uma competição movida a testosterona. Com a sobrevivência da humanidade em jogo, eles estão ambicionando a colonização da galáxia. Qual é a sua visão sobre o futuro da exploração do universo? Nós queremos ver milhões de pessoas vivendo e trabalhando no espaço. O espaço é uma aventura, uma fonte inesgotável. E até onde a gente sabe, a Terra é finita e a humanidade precisa ir para o espaço se quiser continuar a evoluir como civilização. Temos que investir pesado na inovação tecnológica para tornar a vida multiplanetária. Eu acho muito importante assegurar o futuro da vida como conhecemos e garantir que a vida pensante nunca seja extinta. Naves e aterrissadores estão sendo construídos. Não só para levar astronautas a outros planetas, mas para transportar centenas de milhares de viajantes para ocupar várias cidades espaciais projetadas por Elon Musk e outros. Mas o que colonizar a escuridão desoladora do universo realmente significa? Em Creed, Colorado, nós buscamos um homem capaz de iluminar esta questão. Mike Fowle passou mais de um ano fora de seu planeta. Para ele, foi uma experiência de abrir os olhos. Quando pensamos no que existe lá fora e que nós fazemos parte de só um pedacinho, esse pedacinho, nesse universo, é uma coisa bem maluca de se pensar. Com certeza é uma experiência sem precedentes. É muito animadora. Mike Fowle foi comandante de uma aterrissagem fundamental no espaço. A Estação Espacial Internacional foi uma das maiores conquistas da humanidade. É como se fosse algo equivalente às pirâmides. É uma das grandes maravilhas do mundo. E essa contribuição para a posteridade da humanidade é o começo do assentamento no espaço. Mas uma aventura nesta dimensão tem um preço. Mike Fowle sobreviveu a uma colisão na Estação Espacial Russa Mir, um dos piores acidentes espaciais da história. Ele sabe, por experiência própria, o que é ficar à deriva no espaço. O espaço é um ambiente totalmente inóspito, isolado de uma temperatura externa que vai de mais ou menos menos 200 Celsius até mais 200 Celsius. É uma grande variação de temperatura. E claro que não tem ar. E se você se aproximar de uma janela sem proteção ultravioleta, você se queima em 30 segundos. E às vezes você vai olhar para fora da sua nave e vai ver sombras pela janela e é tipo, opa, olha, era uma rocha voando. Se algo quebra na sua nave, sua vida está por um triz. Todo o seu equipamento de sobrevivência tem que funcionar. Se o oxigênio é produzido, o CO2 tem que ser filtrado, a sua água precisa ser fornecida e sua comida precisa estar em estoque. Então essa é a parte difícil do espaço. Apesar de tudo isso, Mike segue convicto. Existe um número grande de pessoas, homens e mulheres, que são movidos pelas mesmas motivações que eu tenho. Então vão superar bem as dificuldades, os desafios, as mortes, as doenças, todos os percalços de explorar e sair da Terra para se acomodar no espaço. Mas não vai ser 99,9% da humanidade, vai ser uma pequena parcela. Umas 100 até 1000 pessoas no espaço. E aí os humanos vão sobreviver a uma colisão de asteroide que vai acontecer, ou aos desastres ecológicos que com certeza vão acontecer. A humanidade, como ela é,
Não como é agora, mas do jeito que evoluir, vai continuar para além da Terra. Sempre vão existir pessoas como Mike Fowler, que querem se aventurar no desconhecido, não importa o quão perigoso seja. É um sentimento humano pioneiro que vai nos levar para o sistema solar. Para descobrir como uma colônia espacial se parece, nós viemos para a cratera Ramon, a quase 200 quilômetros de Jerusalém, no deserto Negev. Há poucos lugares na Terra que são geologicamente similares a Marte. E é por isso que há uma carga especial sendo levada para esta região remota. Olha só. Bem-vindos ao deserto. Bem-vindos a Marte. Este é o capacete experimental do traje simulador Aldax. Trabalhamos há mais de 10 anos nesta veste espacial e precisa simular as maiores limitações que existem no espaço. Então, ter isso em mãos significa que estamos quase prontos. É abrir o capacete. O astrofísico Gernot Grömer é o diretor do Fórum Austríaco Espacial. Sua organização está simulando uma possível colônia em Marte. A NASA e a Agência Espacial Europeia também estão envolvidas, trabalhando no projeto mais refinado do mundo deste tipo. Hoje, eles estão testando um traje de ponta, com sensores e um sistema de leitura biológica. Basicamente, depois de quase 30 mil gerações da espécie Homo sapiens, nós somos a primeira que tem os meios tecnológicos para realizar algo assim. Nós somos uma espécie migratória e eu acredito que faremos cidades em Marte com certeza. É uma questão de tempo. Vai ser uma mensagem para o universo de que continuaremos aí. Esse é o primeiro vislumbre das primeiras colônias espaciais. Mas quais desafios teremos que superar para realizar este sonho? Há um homem que está mais familiarizado do que a maioria com os desafios de Marte. Doug Hoffman trabalha para o Laboratório de Propulsão a Jato, que já enviou vários astromóveis para o planeta vermelho. Ele sabe tudo sobre as condições neste planeta estranho. Nós temos várias sondas e robôs na superfície de Marte e, honestamente, para a vida humana, Marte é um planeta bem inóspito. É bastante frio, para começar. Não tem praticamente nenhuma atmosfera, o que contribui bastante para o frio. E é claro que não vemos nenhum ser vivo na superfície de Marte devido a essas condições. Até mesmo o percurso até lá seria muito perigoso. Os astronautas viajariam para fora da proteção do campo magnético da Terra, que nos protege da radiação. Erupções solares arremessariam partículas pelo espaço. Estas tempestades de calor poderiam dizimar uma equipe a caminho de Marte.
Se está viajando entre a Terra e Marte no espaço profundo e tem um evento solar significativo que pode criar uma quantidade enorme de radiação, isso seria difícil de criar uma barreira e também potencialmente mortal para a equipe. Além disso, os astronautas teriam que suportar um bombardeio de radiação cósmica. Estas partículas carregam muita energia. Então você precisa, talvez uns 10 metros ou mais de água líquida ou hidrogênio líquido para te proteger. Então, essencialmente, eu penso nisso como basicamente colocar uma nave dentro de um aquário. Um aquário gigante e você é o peixe dourado nadando ali no... Quando os astronautas chegassem na superfície de Marte, os problemas continuariam. A radiação é 12 vezes mais elevada do que na Terra, sem contar as tempestades solares mortais. A realidade da vida em Marte seria massacrante. Uma equipe de astronautas destemidos se abrigaria em bunkers à prova de radiação e degustariam drinks de urina reciclada. Enquanto cidades em Marte parecem fantásticas, este tipo de realidade pode estar ao nosso alcance. Existe alguém que acredita ser possível. Mas se alguém te chamar para ser um colonizador de Marte, melhor correr. O antropólogo espacial Taylor Genovese combinou de nos encontrar em um silo de míssil abandonado, o lugar mais deprimente que ele conhece. A realidade de ir para outro planeta no nosso atual ambiente, eu acho que é como fazer uma analogia, viver num armazém de produtos da Amazon. Você não vai conseguir ver onde está. Vai estar dentro de uma fábrica e você não vai experienciar o que acha que vai experienciar. Esse é o tipo de desafio de estar em outro planeta e, acima de tudo, estar longe da Terra. Você vai ficar preso num cubículo. Apesar desta perspectiva sombria, homens corporativos intensificam esse objetivo, criando programas espaciais privados. A privatização de viagens espaciais já se tornou a regra hoje em dia. Tipo a Blue Origin, que é um braço da Amazon, e tem também a Virgin Galactic, que faz parte do conglomerado Virgin. Então, em vez de ir para o espaço investigar, nós estamos vendo corporações espaciais querendo ir para o espaço somente para explorar os recursos que tem lá. Querendo levar as pessoas para o espaço para terem mão de obra, para controlar e preservar uma visão corporativa do que eles acham que o espaço precisa ser. Prontos para a contagem regressiva. Ignição iniciada. 9. Taylor se preocupa com as consequências de acordos comerciais sobre Marte. Vamos dizer que nós temos uma comunidade em Marte, Cidade Musk, vamos supor, e Elon voltou para a Terra porque ele sabe que é melhor estar num planeta que você pode respirar e coordenar as pessoas que estão na Cidade Musk. Vamos supor que estejam extraindo minerais que são raros na Terra, algo que seja bem valioso, e estão ficando cansados de trabalhar turnos de 12 horas. O problema que nós temos com empresas privadas nessa situação é que tem controle absoluto do ambiente, entendeu? O que impede o papai Elon de desligar o oxigênio? Ou de restringir o fornecimento de comida ou o fornecimento de água? O motivo pelo qual eu sou tão cínico sobre isso, sendo bem específico, é que estamos vendo táticas similares hoje em dia. Por exemplo, nos centros de distribuição da Amazon, essas mesmas táticas são usadas para justificar restrições radicais contra os funcionários.
A diferença, é claro, é que aqui na Terra eles vão para casa. Em Marte não podem fazer isso. E é só apertar um botãozinho que o Elon Musk pode essencialmente transformar o paraíso de livre mercado dele num sistema feudal escravocrata. Em termos espaciais, Marte pode estar perto, mas está cercado de desafios. Talvez seja mais promissor buscar um lugar mais hospitaleiro para além do nosso sistema solar. Talvez existam estrelas orbitadas por planetas como o nosso. Fomos para o vulcão Mauna Kea, no Havaí, abrigo de muitos observatórios. A altitude elevada e escuridão absoluta atraem os fãs de estrelas. Nos encontramos com uma ex-funcionária do Observatório Gemini em Mauna Kea, renomada astrônoma Luciane Walkowics. Luciane é uma das maiores caçadoras de planetas. Buscamos corpos que tenham o mesmo tamanho da Terra, então lugares que possam ter essas superfícies rochosas e que também tenham oceanos por perto. Buscamos lugares com a temperatura certa, nem muito quente, nem muito frio. Às vezes comparamos com um conto da Caixinhos Dourados, comendo um mingau, nem muito quente e nem muito frio. E isso é porque queremos que a água exista em estado líquido, porque a água líquida é uma das melhores soluções para a química da vida. E aí olhamos para a atmosfera para analisar se ela comportaria coisas como o oxigênio ou um equilíbrio entre tipos diferentes de gases atmosféricos que seriam condizentes com a existência da vida. Até meados dos anos 2000, apenas alguns planetas fora do nosso sistema solar tinham sido descobertos. E ninguém sabia se algum se parecia com a Terra. Até que tudo mudou. Uma das coisas mais transformadoras em relação à descoberta de outros planetas em outras órbitas foi a missão Kepler, que começou em 2009. E eu tive a sorte de fazer parte do time de cientistas. Eu ingressei logo antes de começar, então eu estive presente e experimentei essa grande carga de tensão de ver o futuro da sua carreira decolando dentro de um foguete projetado para ser alçado no espaço. Decolagem do foguete Delta II com Kepler, em busca de planetas que sejam similares ao nosso. O lançamento do telescópio espacial Kepler talvez seja lembrado como o marco inicial da maior descoberta astronômica da nossa existência. Capaz de captar imagens que nenhum outro telescópio da Terra consegue, o Kepler iniciou sua missão de encontrar outros mundos. E foi mesmo o Kepler que abriu suas lentes e, de repente, começou a encontrar mundos e mundos, milhares de planetas que não sabíamos que existiam e indicam a existência de bilhões de planetas mais. E isso muda demais a perspectiva e abre um novo universo para nós. Kepler descobriu que muitos destes exoplanetas tinham características estranhamente familiares. Ninguém podia afirmar que existiam planetas minimamente parecidos com a Terra. E agora, por exemplo, parece que é provavelmente o tipo mais comum de planeta que existe.
E ainda não sabemos se esses planetas são como a Terra, do jeito que nós conhecemos, no sentido de andar por aí, curtir o solzão, a brisa, o vento no rosto, mas significa que há muitos lugares onde podemos encontrar vida. O mais promissor de tudo é que os exoplanetas foram encontrados no sistema estelar vizinho, o Alpha Centauri. Um deles, o Próxima Centauri B, está a 4,2 anos-luz de distância. Em relação à vastidão do universo, isso é quase do lado. Mas mesmo que esse exoplaneta seja habitável, uma viagem até lá levaria 5.000 anos. Me parece que um dos desafios principais em relação a viajar pelo espaço são essas longas distâncias que não temos ainda grandes soluções para que os seres humanos viajem dentro do tempo de sua própria vida, mesmo que seja para o sistema planetário perto. Bom, existem essas ideias de que pode-se pôr pessoas no que chamamos de nave geracional, onde muitas gerações viveriam nessas naves e talvez, não você, mas seus descendentes ou os descendentes deles, um dia chegariam nesse sistema planetário. Para esta missão acontecer, gerações sucessivas teriam que viver e morrer durante a viagem. A menos que a ciência encontre uma solução. Nos filmes, astronautas interestelares são congelados e depois ressuscitados quando chegam ao destino final. Existem muitas instituições ao redor do mundo considerando esta ideia originada na ficção científica. No laboratório médico da Agência Espacial Europeia em Colônia, o cirurgião espacial Adrianos Golemis está liderando as pesquisas para que astronautas façam viagens interestelares. Não seria incrível se a humanidade, ao viajar pelo cosmos, pudesse usar o conceito de hibernação? Isso é uma coisa que vemos no reino animal e que nós podemos aprender com a natureza. O que sabemos é que quando animais hibernam, eles usam menos energia e, por um longo período, com menos energia, eles sobrevivem mais. Seria muito prático para viagens espaciais, porque se você quer ir a uma missão de longa duração e estiver em estado de hibernação, você precisaria de menos comida. O equipamento que eu estou usando agora é baseado no conceito de calorimetria indireta. E o que é isso? A calorimetria vai medir quanta energia o meu corpo precisa por dia. É indireto porque isso, na verdade, é medido pelo ar que eu inspiro e expiro, por isso ele é fechado. No futuro, acreditamos que usaremos o mesmo conceito para poder calcular a quantidade de energia que o corpo precisa para o estado de hibernação. Nós sabemos que vai ser menos do que a energia que usamos no dia a dia, mas como cada pessoa é diferente uma da outra e um astronauta é diferente um do outro, precisamos calcular precisamente quanta energia eu preciso para poder viajar ou quanto você precisaria para poder viajar no espaço em estado de hibernação. Adormecidos, como Branca de Neve em uma caixa acrílica, nos faz perguntar qual seria a sensação. É basicamente um estado de sono profundo, mas isso é só o que nós sabemos, com testes em animais e pessoas que passam por grandes procedimentos cirúrgicos. Não sei se sonharemos. Teremos que perguntar aos futuros astronautas. O próximo passo parece retirado de um roteiro de filme. Astronautas interestelares seriam postos em animação suspensa. Surpreendentemente, isto já é feito hoje em dia, mas as pessoas por trás destes métodos radicais não têm nada a ver com missões espaciais. 0,5, ele não está respirando. 1, 2, 3. No Centro Médico de Maryland, cirurgiões pioneiros acabam de dominar uma técnica inovadora para tratar ferimentos graves.
Nós temos um homem jovem baleado várias vezes, perfuração grave na região do ombro direito e 2 perfurações graves no baixo ventre. Pode solicitar uma transfusão de sangue? Pacientes com ferimentos graves por arma de fogo têm uma taxa de sobrevivência de 7%. É uma corrida quase impossível contra o tempo. Ele está tendo uma hemorragia. Ácido histólico. Os médicos estão buscando formas de contornar o problema. Para ganhar 40 minutos de atendimento, eles desenvolveram uma técnica que reduz o metabolismo do paciente. Ao resfriar a pessoa rapidamente, eles protegem o corpo inteiro. O aspecto único aqui é que nós estamos preservando não só órgãos específicos, mas o corpo inteiro em sua totalidade, incluindo o cérebro, fígado, coração, pulmão e outros órgãos vitais como o intestino. Vamos resfriar para 20 graus. Os médicos substituem o sangue com uma solução salina resfriada a 20 graus Celsius ou 68 Fahrenheit. Em poucos minutos, o paciente entra em estado de hipotermia. Este procedimento pode ser o começo de uma importante revolução em viagens espaciais. Acho que estamos só no começo, criando os fundamentos. O refrigeramento seria uma parte importante da animação suspensa prolongada durante uma viagem. Se é possível reduzir a necessidade do corpo por oxigênio, comida, suprimentos, então você pode prolongar muito a vida em um estado assim. Talvez não seja o único elemento, mas a temperatura vai ter um papel importante, com toda a certeza. Em missões espaciais interestelares, a animação suspensa precisa durar meses ou mesmo anos. E aí mora o problema. Existe um acúmulo grande de potássio e ácido e para lidar com isso nós precisaríamos de um protocolo para administrar e remover o potássio e neutralizar o ácido. Para usar este método para voos de longa duração, os cientistas precisam controlar o acúmulo de substâncias ácidas no corpo dos astronautas. Por enquanto, isso parece impossível. Mesmo que a gente encontre um método para congelar humanos, uma viagem de milhares de anos não seria fácil. Alguns membros da equipe precisariam estar acordados para cuidar da nave e providenciar as medidas de sobrevivência. Para fazer com que as missões se perpetuassem por séculos, a equipe precisaria manter níveis de reprodução. Dar à luz dentro de uma nave é desafiador. E no ambiente de confinamento de uma estação espacial, as opções de parceiros seriam limitadas. No Colorado, tem um homem que tem certas preocupações com este tipo de reprodução. Simon Dubé, um renomado sexólogo espacial, se preocupa com a reprodução interestelar. Se não tivermos pessoas o suficiente nas naves ou nas colônias, vamos nos deparar com situações em que alguns indivíduos terão que se reproduzir com pessoas que têm no DNA algum grau de parentesco. Isso aumenta os riscos de doenças genéticas e malformações congênitas.
Em uma situação na qual temos convívio multigeracional prolongado, precisamos buscar formas de implementar mais variedade genética na população. Renovar a gama de genes seria essencial. Ou depois de 5.000 anos de reprodução, a equipe se transformaria em mutantes bizarros. As estimativas variam de acordo com a quantidade de pessoas saudáveis a bordo. Tem pesquisadores que estimam que precisaríamos de 40.000 indivíduos e outros menos de 100. Os que defendem números menores estão levando em consideração que nesta situação precisamos de tecnologia genética, como, por exemplo, levar óvulos fertilizados, que vão ser implementados aos poucos, para oferecer a diversidade genética necessária na colônia ou a bordo dessa nave. Mas saúde genética não é a única questão reprodutiva que precisamos administrar no espaço. O espaço impõe vários desafios para a sexualidade, inclusive sexo em casal. Então, um deles é o fato de que não há gravidade. Então, em gravidade zero ou microgravidade, pode ser muito difícil aproximar os parceiros, porque quando um se mexe ou faz algum movimento, vai repelir a outra pessoa para longe dela. Então, precisamos de estratégias, elementos ou de um sistema mecânico para manter as pessoas próximas umas das outras para que possam aproveitar o ato sexual juntas. Desafiado por questões tão delicadas, Simon não acha que sexo no espaço deva ser encarado como problema. Imagina qual seria o impacto de se relacionar sem peso corporal. Você pode se mexer. Com zero gravidade, você pode aproveitar as atividades sexuais, inclusive com vários parceiros, sem peso corporal. Qual seria o impacto no nosso comportamento sexual, preferências e fantasias? Eu acho que no contexto espacial isso mudaria completamente e acrescentaria novos caminhos para a sexualidade humana. Apesar desta perspectiva esperançosa, os cientistas só podem enviar colonizadores em longas viagens se lidarem com os nossos corpos. Somos muito frágeis para ficar longe da Terra. Surpreendentemente, tem um homem em Nova York que acredita ser possível superar esse obstáculo. Conversamos com o geneticista da NASA, Christopher Mason, em seu laboratório. Ele sabe com o que está lidando. O corpo humano não combina com o espaço, porque são circunstâncias extremas e ambientes terríveis que nós teríamos que encarar, tipo chuva de ácido sulfúrico ou gravidade brutal ou radiação capaz de matar uma pessoa em menos de um dia. Até no nosso sistema solar, temos lugares já vistos completamente inóspitos para humanos e temos que lidar com eles. Para cada astronauta que já foi para o espaço, todos, nós criamos medidas de proteção física, proteção farmacológica para mantê-los seguros, mantê-los saudáveis e ativos. Mas agora estamos no limiar de implementar medidas genéticas, mudanças celulares ativas para mantê-los a salvo. Em vez de contar apenas com proteção fisiológica externa, podemos ativar defesas que estão presentes em todo o nosso corpo ou adicionar novas. Até alguns anos atrás, alterar o genoma humano era ficção científica. Hoje, os geneticistas estão à beira de tornar os humanos aptos para viagens interestelares. A ameaça mais perigosa é a radiação. O maior risco da radiação é que prejudica o seu DNA e proteínas e também te impede de sobreviver. O que nós fazemos é pegar proteínas do nosso próprio DNA, do nosso genoma e de outras criaturas, como os tardígrados, e pegar estes pedaços de genes que dão proteção adicional. A gente copia eles, clona e cola em células humanas. Christopher Mason gosta de pegar genes destes artrópodes engraçados, conhecidos como tardígrados.
Tardígrados são estas criaturas fofas como ursos d'água porque parecem com ursinhos. E é uma espécie encontrada em vários solos e superfícies ao redor da Terra. São ursinhos multicelulares que podem sobreviver a qualquer coisa. Eles podem sobreviver à radiação, eles sobrevivem no vácuo do espaço, e reanimados e reidratados, eles podem sobreviver a secas. Eles são mesmo criaturas extraordinárias. Vem cá, vamos dar uma olhadinha nas células. Vamos ver como que vão as células humanas e de tardígrados. Eu acho que o Greg tá aqui. Ô, Greg. Oi. E aí, como é que vão as coisas por aqui? A gente tá centrifugando elas. Ótima hora isso, a temperatura tá caindo. Estas células em solução rosa não pertencem a nenhuma espécie conhecida. São uma mistura completamente artificial de ursos d'água e humanos. Criamos células humanas que carregam traços dos tardígrados em seu DNA e potencializadas a resistir a 80% mais de radiação do que resistiam antes. Todas as células humanas que carregam o gene resistente à radiação dos tardígrados vão se destacar no microscópio. Christopher Mason está feliz de ver que o experimento funcionou, abrindo caminho para modificações genéticas mais refinadas. Um outro desafio é que você tem pouca luminosidade em viagens espaciais e recursos limitados. Mas e se nós transformássemos os fótons em comida, ou se tivéssemos clorofila dentro de células humanas? Algo como cloromanos, como plantas, basicamente. E se a gente pudesse deitar no sol para poder matar a fome, obter os nutrientes e voltar para a sombra quando saciado? Fazer isso funcionar, você precisa de umas 2 quadras de tênis de pele que abrisse para poder pegar o sol, pelo menos na Terra, para poder se alimentar por um dia. Então, é só imaginar tendo tudo isso de pele, e aí você pode desenrolar, deixar ela absorvendo luz e enrolar de volta, como um painel solar portável, só que, claro, feito de pele. Este novo super-humano espacial não conheceria limites. Respiraria hélio e mergulharia na nebulosa Boomerang. Isso se vira a luz do sol. Nosso laboratório tem um plano de ter humanos vivendo sob a luz de um novo sol em 500 anos. Eu vou estar morto durante a maior parte do plano, mas o ponto é que delimitamos o que pode acontecer e deveria acontecer. Aprendemos muito sobre genética nos últimos 10 anos. Foi a primeira fase. Nos próximos 20 anos, vamos pegar estas lições e descobertas sobre genética e criar estas células, criar genomas que contêm fragmentos de outras criaturas para ajudá-las a sobreviver em condições extremas. E na fase 10, em 500 anos, vamos ter o resultado, o conhecimento genético para poder proteger os astronautas e teremos exoplanetas descobertos para saber para onde vamos mandá-los. Se humanos geneticamente modificados se aventurassem para conquistar a galáxia, eles teriam que adaptar seus corpos e suas mentes. E esta é uma questão ainda mais delicada. Nosso desafio seria ficar sãos, trancados por gerações em uma nave rumo ao desconhecido. O antropólogo espacial Taylor Genovese tem certeza de que entraríamos em conflito na metade do caminho. O dia a dia é compartilhado e todo mundo que já dividiu casa sabe que a menor coisinha pode explodir e virar uma briga homérica. Alguém bate o garfo no prato do jeito errado e isso pode virar uma briga. O problema aumenta porque não dá para escapar, não pode se retirar para se acalmar, porque está sempre no mesmo lugar. As estações árticas são boas porque você pode analisar como as pessoas vão reagir a ambientes hostis.
Nos últimos anos, rolou um caso de um membro da equipe russa que revelava o final dos livros disponíveis na biblioteca para um membro de um outro time russo de propósito e maliciosamente contava os finais. E isso deu tão errado que o integrante de um outro time não aguentou mais. Ele foi na cozinha, pegou uma faca de carne e esfaqueou o cara do spoiler e eles tiveram que, é claro, remover eles da área. Mas no espaço sideral, você não vai poder fazer isso. Mais perigoso ainda é se alguém se irritar e decidir abrir uma porta ou perfurar alguma coisa da estrutura que desestabilize a nave. Isso coloca em perigo todo mundo a bordo. Vão existir vários problemas, vão existir questões sobre como vão resolver os problemas e sobre isso ninguém fala. Se hoje a saúde mental em viagens espaciais longas ainda é um tabu, ela já foi pesquisada no passado. Em Nova Jersey, conhecemos uma pessoa que foi cobaia em um experimento em Moscou durante os anos 90. Pela primeira vez, a professora canadense Judith Lapierre rompe o silêncio sobre um estudo russo que foi um escândalo internacional. Eu estava muito animada de me envolver em um projeto tão grande, porque naquela época representava um estudo relevante sobre confinamento prolongado com uma equipe internacional de homens e mulheres. Então eu estava animada e orgulhosa. Era um sonho se tornando realidade. O experimento propunha que a Judith ficasse trancada em um grande container de metal por 110 dias. Ela e um grupo de homens morariam lá, confinados e sob constante observação. Judith Lapierre aceitou o desafio. Eu sou a mulher participante da equipe e estamos treinando agora para iniciar o experimento. Eu teria gostado, é claro, se tivesse outras mulheres, porque eu acho que seria bom para mim ter apoio e na vida real existem homens e mulheres, então devia ter mais, mas infelizmente só tem eu até agora. Em 4 de dezembro de 1999, Judith estava pronta para ser trancada em um container como parte de uma equipe internacional que se juntaria a uma equipe russa ali dentro. Eu lembro de ver todo mundo na fila, entrando na cabine, as portas se fechando e ali a gente começou a nossa missão de 110 dias. E foi um cronograma muito puxado. A gente desenvolveu mais de 100 estudos e os dias duravam das 8 da manhã até as 10 horas da noite. Judith se acostumou com sua nova vida, entrando em uma boa rotina de trabalhos com seus colegas. Na sala de controle, os supervisores acompanharam o entrosamento da equipe. Ninguém tinha a menor ideia de que o experimento estava indo de mal a pior. O clima e a dinâmica das cabines mudaram na véspera do Ano Novo dos anos 2000. Era tipo uma festa, é claro. A gente fez a primeira refeição e pouco depois da meia-noite, teve uma briga entre os membros russos da equipe. Foi uma briga bem violenta e agressiva, que deixou um dos integrantes bem ferido. Judith esperava que um dos homens da sala de controle fosse intervir. Mas ninguém veio. Isso foi uma pequena parcela de um evento que desencadeou em descontrole. A gente não conseguia dormir depois dos incidentes. A gente ficou na sala
E depois os integrantes da equipe russa começaram a fazer piadas sobre fazer um experimento envolvendo a minha pessoa. Ele tinha acabado de fumar e queria fazer um teste me beijando sem o cigarro e na frente de todo mundo. Então eu disse, de jeito nenhum, eu não quero participar. O que está fazendo? Ele me puxou da minha cadeira, eu sentei de novo, ele me puxou outra vez. Eu olhei para os meus colegas e meu comandante dizendo, o que ele está fazendo? Ele está me levando para a cozinha com ele de novo. Foi quando ele decidiu que me daria um beijo à força. Eu empurrei ele tentou de novo, eu empurrei de novo e eu saí da cozinha e voltei para os meus colegas. E estava em choque, porque o dia mal tinha começado, já estava um clima errado e foi horrível. No dia seguinte, escrevemos para o controle de missão e para as nossas agências. E a resposta demorou entre 4 e 5 dias. Eles mandaram um papel pela escotilha das portas, pedindo para a gente assinar o papel ou ir embora. Estávamos livres. E é claro que fomos forçados a assinar. Se quisesse ficar, e eu queria muito ficar. O papel que a Judith assinou dizia que o incidente foi apenas um choque cultural. E eu posso afirmar que não foi isso. Ele tinha interesse sexual por mim e ele me beijou à força 2 vezes. Eu rejeitei, mas ninguém reconheceu isso e foi só minimizando como um caso de choque cultural, dizendo que eu não estava aberta à diversidade cultural. Quando a missão terminou, realmente afetou a minha carreira, porque eu achei que fosse ser o começo da minha pesquisa com a agência espacial ou o começo da minha vida profissional, mas eu fui totalmente excluída do sistema e não estive envolvida em nenhum trabalho espacial desde então. Baseados na experiência da Judith Lapierre, podemos concluir que atravessar os séculos em uma nave espacial resultaria em conflitos, crimes e depravações. Se queremos uma chance de alcançar exoplanetas, precisamos descobrir como fazer dentro do nosso tempo de vida. É possível inventar uma nave rápida o suficiente? Em Idaho, nos reencontramos com Marshall Savage, educador científico, visionário e futurólogo. Marshall tem ideias sobre como criar naves superpotentes. Einstein nos ensinou que energia e matéria são intercambiáveis e uma quantidade pequena de matéria tem grandes quantidades de energia. Mas o único jeito viável e real de fazer essa conversão, de extrair toda a energia de um pouco de matéria, é usando a antimatéria. Quando matéria e antimatéria se encontram, elas anulam uma a outra e o resultado é pura energia. Então, se puder criar e armazenar antimatéria o suficiente, aí se torna possível ter energia na escala de propulsão fotônica. Isso significa que, em vez de combustão de químicos saindo do foguete, ou então de partículas de rápida fusão, você tem fótons saindo do foguete e eles viajam na velocidade da luz. Combustível antimatéria nos faria viajar pela galáxia rapidamente.
Por mais impossível que pareça, antimatéria já é produzida e armazenada na Terra atualmente. Em Genebra, o físico Michael Dozer cria antimatéria no acelerador de partículas no Centro de Pesquisa Nuclear. Na verdade, é bem fácil criar antimatéria e trabalhar com ela. Tudo que precisa é um sincrotron protônico, onde você acelera partículas criando muita energia, esmaga eles contra um bloco de irídio e, se tiver sorte, 1 em 1 milhão, você consegue ter um par de próton e antipróton. Estes antiprótons se movem quase na velocidade da luz, trazendo para cá, e aí são desacelerados na estrutura que podem ver aqui. Ali tem um grande desacelerador que rodeia o prédio inteiro atrás dos blocos de concreto. E aí vem para este círculo bem aqui, que é a etapa final, que desacelera eles o suficiente para que a gente consiga pegar eles. Produzir antimatéria é fácil se você estiver no Centro Europeu de Pesquisa Nuclear, o maior do mundo. Ele abriga cientistas de 85 nações e consome mais energia elétrica do que 300 mil casas em um ano. O Centro Europeu abriga os maiores equipamentos já produzidos, mas na física de partículas, os menores equipamentos podem também surpreender. Este é o coração da matéria ou da antimatéria. É assim que se parece uma armadilha antimatéria, e esta é a mesma armadilha que usamos há 10, 15 anos. E o que vocês estão vendo aqui é uma armadilha que captura a antimatéria sem ter contato com a matéria, porque se elas se tocam, elas se anulam. Então a gente preserva a antimatéria no vácuo e tem contato com ela apenas através de campos elétricos e campos magnéticos. Infelizmente, a quantidade de energia necessária para fazer antimatéria é enorme. 120 gigawatts são necessários para criar uma quantidade ínfima desta substância misteriosa. E o retorno é realmente muito baixo. Toda a antimatéria produzida no Centro Europeu não é capaz de acender uma lâmpada. Michael Dozer trabalha com pequenas quantidades de antimatéria e encara outra questão: o tempo absurdo necessário para produzi-la. Por aqui, se o acelerador nos desse antiprótons a cada segundo e pudéssemos resfriá-los rapidamente, a gente teria algo em torno de 1/10 de nanograma por ano. O que significa que para obter 1 grama de antimatéria você precisa de 10 bilhões de anos, que coincidentemente é a idade do universo. Então, se a gente tivesse começado a juntar antiprótons no começo do universo junto com o Big Bang, hoje teria 1 grama de antimatéria. Mesmo que este longo processo de produção fosse prático, conseguiríamos produzir combustível suficiente para chegar em outro sistema solar? Agora, para chegar em Alpha Centauri, a minha referência é Star Trek, que tem a Enterprise. E na Enterprise tem este núcleo complexo movido a antimatéria. São tipo 2.000 toneladas de antimatéria, mas a gente pode ser mais econômico que isso e usar alguns quilogramas. Significa que você precisa não só de 10 bilhões de anos, mas precisa de algo em torno de 1.000 ou 10.000 vezes mais do que isso, que provavelmente vai ser mais do que a idade do universo. Mesmo no futuro, essa é a quantidade de tempo que precisa sob as condições tecnológicas atuais para produzir antimatéria o suficiente para chegar a Alpha Centauri. Você chegaria lá mais rápido se fosse andando. Por enquanto, as viagens interestelares permanecem no campo da ficção científica. A menos, é claro, que a gente receba ajuda extraterrestre. Se existissem aliens desenvolvidos, a gente poderia simplesmente pedir uma carona.
Aqueles de nós que esperam conseguir uma carona de um OVNI podem enviar seus pedidos a esta colônia de extraterrestres aqui na Terra. No Vale do Amanhecer, no Brasil, moram pessoas que acreditam ser descendentes de uma espécie alienígena do planeta Capella. E este planeta, o nosso planeta Terra, ele é governado, ele é regido por um planeta chamado Capella. Essa nossa comunicação interplanetária se iniciou há 32 mil anos atrás, quando esses primeiros seres vieram a nosso planeta, assim, fazer as primeiras experiências de colonização, trazendo, assim, um altíssimo conhecimento científico sobre os átomos, sobre as moléculas, e assim eles começaram a transformar toda a geografia deste planeta Terra. O conhecimento sobre a história extraterrestre no Vale remonta a esta mulher, Tia Neiva. Batizada como Neiva Zelaya, Tia Neiva foi motorista de caminhão e mãe de 4 crianças. Quando morreu em 1984, seus discípulos preservaram sua casa intocada. E até transformaram seu banheiro em um santuário. Fotografias mostram como ela, desde os anos 60, começou a receber energia cósmica. A energia era enviada pela nave-mãe, que paira invisível sobre o vale. Estes seres que vêm aqui não vêm apenas nos observar. Eles trazem energias luminosas, fluídicas, que ajudam a trazer uma harmonia para o nosso planeta e, consequentemente, fazendo uma limpeza das energias existentes aqui. Até hoje, os discípulos de Tia Neiva ainda estão coletando os raios curadores enviados pelos aliens benevolentes. Será que esta energia pode ser usada para nos alçar para outros planetas? Primeiro, que eu não acredito que a nossa constituição molecular física consiga suportar esta viagem da qual teremos que fazer daqui para outro planeta. Porque este corpo físico, ele foi programado e elaborado para viver, para cumprir uma jornada neste planeta. E a sua composição molecular não nos permite habitar outros mundos. Os alienígenas do Vale estão presos na Terra. E com o passar dos milênios, seus corpos se adaptaram ao nosso ambiente. Por isso não podem retornar ao seu planeta natal. Assistir esta comunidade recebendo energia do espaço sideral é uma experiência instigante. E por momentos parece tão absurdo quanto viajar para outra galáxia. Deixamos os aliens do Vale do Amanhecer com a certeza de que não iriam nos abduzir com sua nave espacial. Nossa jornada nos mostrou que nós, humanos, não devemos nos comportar como criaturas interplanetárias, esgotando o nosso planeta e mudando para outro. E isso é motivo de tristeza?
Desde sua jornada para as estrelas, o astronauta Mike Fowl enxerga nosso planeta de forma diferente. Eu sempre amei a astronomia e sempre amei as galáxias, sempre amei a ideia de ir para outros planetas ao redor de outras estrelas. Mas no final, o que mais me impressionou foi olhar para a Terra. A Terra está sempre mudando. As luzes mudam, as estações mudam. As estações sempre mudam. E é muito fascinante. É absolutamente contagiante. Quando chegamos acima da América do Sul, quase sempre a iluminação vem de um ângulo baixo. Então tem um tom de azul escuro que é quase misterioso. Parece frio e é frio. Mas dá para notar que eu consigo ver ondas. E eu penso, ondas? Dessa altitude? Não, não pode ser. Sim, você pode ver ondas. Ondas do Atlântico Sul indo ao redor do planeta todo nessa latitude. Porque são tão gigantes formadas pelos ventos da atmosfera que você consegue ver as espumas das ondas se quebrando no espaço da órbita a centenas de quilômetros de distância. Eu valorizo a Terra e a ecologia da Terra. E eu preciso dizer que é muito importante cuidar dela. Ainda mais depois de estar no espaço. Em Beckett Mauna Kea, no Havaí, os telescópios são programados para varrer os céus em busca de mundos desconhecidos que um dia possam ser colonizados. Nas planícies, os nativos do Havaí têm uma ideia bem diferente de qual deve ser o lugar da humanidade no cosmos. Este lugar carrega muitos simbolismos. Neste vasto terreno, ciência digna de prêmio Nobel se encontra com a sabedoria indígena. O ativista havaiano Lanakila Manguayo presta seu respeito ao vulcão. Para ele, Mauna Kea é uma montanha sagrada que não deve ser perturbada pela humanidade. A astrônoma Luciane Walkovics desceu de seu cume para ouvir e aprender sobre as crenças havaianas. Lanakila aceitou mostrar a Luciane como a montanha deve ser honrada. Os havaianos têm sua própria cosmologia, que é expressa através de canções e danças tradicionais. Cada passo e gesto tem um significado que se conecta ao vulcão sagrado. Aqui na montanha, muitas pegadas humanas estão marcando e modificando a terra e as rochas. Os ciclos naturais da hidrologia, da neve, do gelo e como deveria ser filtrada e escoada. Então precisamos permitir que as forças da natureza realizem o seu trabalho. Então, esta simples dança hula, que você vê os dançarinos recuando com esse toque leve dos dedos e toque leve dos pés em um movimento sempre para trás, para mostrar que deveríamos nos retirar destes lugares e deixar pouca ou nenhuma marca nele, nem mesmo das nossas pegadas. Lanakila vê os humanos como parte da criação, e nós perigosamente ignoramos isso. Quando você se distancia da realidade, ou se você se retira disso, ou pior, se considera superior à Terra, bom, é isso que você ganha.
Este não é o ecossistema original desta terra. Depois que sofreu interferência humana, toda a mata nativa desta montanha foi dizimada. E aí, o que você pensa quando ouve as pessoas dizendo coisas do tipo, agora que eles usaram a Terra, eles vão partir para outros planetas, planetas em outras galáxias, ou Marte, ou qualquer outro planeta? É muito assustador para mim pensar nessas pessoas partindo em missões para continuar esses processos de exploração em outros planetas. Eu não concordo com isso. Ainda temos muito que aprender aqui. E em muitos casos, eu acho que é importante que a gente proteja o resto do universo de nós. Luciano Alcovics tirou algumas conclusões desta mensagem. Eu acho que o problema que eu tenho com a colonização proposta por Elon Musk ou Jeff Bezos é que realmente descreve a colonização, a ideia de ir para os lugares para extrair e explorar. Propõe um tipo de colonização do espaço que muitas pessoas vivenciaram aqui na Terra. Bom, na Terra nós temos ameaças à nossa existência. São coisas como o aquecimento global, que está provendo um mundo menos habitável do que aquele que desenvolveu a nossa espécie até agora. E não temos como tratar o nosso planeta como algo descartável, usar tudo, comer tudo e depois jogar no lixo. Nós temos só um planeta. Eu olho para esse mundinho e vejo uma variedade inebriante de vida, sustentando uma abundância e riqueza que não existe em nenhum outro planeta visto até hoje. E mesmo que a gente encontrasse um planeta em constelação que pudesse talvez ser um pouco como esse, a gente não teria como saber, não teria como mandar os humanos para lá no nosso tempo de vida. E enquanto isso, estamos aqui, rodeados por esse paraíso. Eu fico tão comovida com o planeta onde vivemos, especialmente como alguém que pensa muito em outros planetas, que eu posso nadar no oceano, eu posso beber dos rios, posso sentar e sentir o sol no meu rosto. E eu sei que ele não me machuca, mas na verdade me sustenta e me nutre, não só a mim, mas as pessoas que eu conheço e todas as pessoas, toda a humanidade que já viveu.